Então os irmãos abram suas Bíblias em João 17. Eu vou ler e os irmãos acompanharão. João 17 nos diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Desculpa. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Jesus orando pela sua igreja.
Irmãos, essa oração aqui no capítulo 17 de João é chamado de a oração sacerdotal. E ela tem sido chamada a mais nobre e a mais pura pérola de devoção do Novo Testamento. Qualquer cristão que lê João 17, com certeza ficará comovido diante do fato extraordinário que o Senhor Jesus orou ao Pai em seu favor, ou seja, em favor da sua igreja. Podemos ver aqui nessa oração que essa oração ela é ou há uma unidade. Seu tema do começo ao fim é a missão de Jesus Cristo e seus discípulos aqui na terra até um dia estarem na glória com Deus. Nós sabemos também que Jesus continua intercedendo. Ele orou, intercedeu antes de ser crucificado e também ele continua como sumo sacerdote das nossas almas, continua intercedendo a Deus pela sua igreja. Podemos ver aqui nesta oração que Jesus ora com respeito a si próprio, do versículo 1 ao versículo 8. Em segundo lugar, ele ora em respeito aos apóstolos, do versículo 9 ao 19. E com respeito à igreja universal, ou seja, toda a igreja espalhada sobre a face da terra, do versículo 20 ao versículo 26. Nós sabemos que a igreja neotestamentária, ela foi fundada por Jesus Cristo. E como fundador desta igreja, o Senhor Jesus Cristo, que é Senhor dos senhores, Criador do universo, nosso Salvador, Ele tem o direito de determinar como deve ser a sua igreja, ou como a sua igreja deve caminhar durante a sua peregrinação aqui na terra. Aqui no capítulo 17, no qual nós lemos, Jesus Cristo, antes da sua crucificação, ele ora pelos seus seguidores. Nesta oração, ele menciona várias qualidades que ele quer que sejam evidenciados na igreja que ele fundou. Eu creio que essas qualidades formam uma boa medida para avaliarmos a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, como foi que Jesus mencionou aqui nesta oração, orou ao Pai pela sua igreja? Quais foram as qualidades que Jesus, ou melhor, está contida aqui nesta oração, pelas quais ele quer que a igreja expresse diante deste mundo que jaz aqui no maligno? Eu quero destacar nesta manhã, rapidamente, com base nesse capítulo 17 de João, pelo menos 6 qualidades que Jesus ora ao Pai e que expressam a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira qualidade que Jesus ora e é mencionada aqui nesta oração se encontra aí no versículo 13 do capítulo 17 de João. Veja o que é que diz. Jesus diz assim, versículo 13: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Então, a primeira qualidade que Jesus quer que a igreja expresse para o mundo se chama alegria, gozo. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si
mesmo. E Jesus Cristo já havia ensinado aos apóstolos, aos seus seguidores. Volta um pouco aí, ele aqui faz a oração ao Pai. Veja o que é que diz aí no capítulo 15, versículo 11. Olha o que Jesus mostra aos seus discípulos. Ele vai mostrar que ele é a videira e os seus discípulos são os ramos. João 15, versículo 11. Ele diz: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Mas também aí João 16, 24. Veja o que é que Jesus Cristo diz: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, amados irmãos, Jesus está dizendo aqui, e ele ora lá em João, aqui no capítulo 17 ao Pai, para que o gozo que Cristo evidencia ou evidenciou diante dos seus discípulos seja evidenciado também pela sua igreja. É interessante aqui que no versículo 24 aqui do capítulo 16, até aquele momento os discípulos não haviam ainda orado ao Pai pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus disse: vocês peçam e vocês receberão, para que meu gozo esteja em vós e seja completo. Então, amados irmãos, este gozo ou esta alegria foi o que Cristo primeiro mencionou como uma das características da sua igreja. E o que isso vem nos ensinar, amados irmãos? É que o povo de Deus deve ser um povo alegre, um povo vibrante. Murmurações, queixas, podemos dizer, caras compridas, não devem caracterizar o povo de Deus. A igreja do primeiro século, amados irmãos, era uma igreja alegre, vibrante, diante de tanto sofrimento pelos quais, muitas das vezes, nós não sofremos nada, se compararmos com aqueles irmãos lá no início da igreja. Apesar das muitas dificuldades, aqueles irmãos eram alegres, vibrantes, porque estavam sendo perseguidos por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é à toa que um dos apóstolos mais que nós podemos ter como modelo, o apóstolo Paulo, ele escreve às igrejas, como nós sabemos lá em 1 Tessalonicenses 15, 5,16, diz: regozijai-vos sempre. Filipenses 4,4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, será que nós somos mesmo uma igreja alegre, vibrante, que mostramos para o mundo a verdadeira alegria, o gozo verdadeiramente de pertencermos ao Senhor Jesus Cristo? Eu acho interessante, amados irmãos, quando nós comparamos a igreja dos nossos dias com a igreja lá no início do Novo Testamento. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, né? Acerca de certos assuntos, mas esquecem aqui esta alegria que deve estar em nós, como também deve estar, também estava naqueles primeiros cristãos. Lá em Atos 5:41, depois que as autoridades prendem, não é? Todos os apóstolos depois liberam da prisão. Eles saíram alegres, vibrantes, por serem dignos de estar sofrendo pelo nome do Senhor. E saíram alegres, dando louvores a Jesus Cristo. Nós sabemos, amados irmãos, que esta alegria, esse gozo, não deve ser uma alegria frívola, superficial,
mas deve ser algo profundo, verdadeiro e interiormente lá no centro da nossa alma. O cristão, mesmo enfrentando muitas dificuldades, eles devem expressar essa alegria. Por qual motivo? Por pertencerem ao Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, amados irmãos, estamos evidenciando para o mundo esta alegria, ou muitas vezes nós murmuramos, nós falamos da igreja, questionamos muitas coisas nas igrejas e deixamos de evidenciar a verdadeira alegria que nós devemos expressar diante do mundo. Parece até uma contradição. Você dizer que é um cristão e está murmurando, está questionando, falando até de igrejas, debatendo diante dos ímpios questões teológicas. Uma coisa, amados irmãos, nós não devemos confundir: nós sermos conservadores e não expressarmos a alegria de sermos ou pertencermos ao Senhor. Porque muitas vezes, se a gente for por outro lado, nós vamos nos tornar cristãos frios, apáticos, e não demonstraremos esta verdadeira alegria que deve expressar, que é de dentro para fora. Alegria de pertencer ao Senhor. Que Jesus Cristo está comigo todos os dias e continuará até a consumação dos séculos. Expressemos, irmãos, testemunhemos dessa verdade, sejamos cristãos alegres, vibrantes. Ele nos salvou, Ele nos ama, Ele continua cuidando de nós e tem um plano para mim e para você, até um dia nós estarmos na eternidade para sempre com Ele. Isso deve externar em nós a alegria. Quando viermos à casa do Senhor, os cristãos da antiga aliança já diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor não deve ser um fardo, deve ser alegria. Alegria de estar na casa do Senhor, com os irmãos, sabendo que o seu Senhor está presente em nosso meio e Ele quer ser adorado, Ele quer ser reconhecido como Senhor e Salvador das nossas almas. Expressemos, amados irmãos, como igreja do Senhor, foi o que Jesus orou aqui pela sua igreja. Mas agora, Pai, eu vou para junto de Ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Então, amados, Cristo, Ele quer ver esta qualidade na igreja dele, aqui nesta terra. E quer ver a igreja testemunhando, expressando esta alegria, este gozo, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Sejamos uma igreja que demonstre a verdadeira alegria, independente do momento em que estamos enfrentando ou do que estaremos enfrentando posteriormente. Esta é a primeira qualidade que Cristo quer que a igreja expresse, que Ele orou ao Pai e que a igreja expresse diante do mundo que jaz no maligno. Mas há uma segunda qualidade que Jesus ora ao Pai e quer que seja vista na sua igreja diante do mundo. Versículo 15 e 16 e o versículo 19. Jesus Cristo diz, versículo 15 e 16 diz: Não peço que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E o versículo 19 diz: E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
A segunda qualidade que Jesus ora ao Pai para que a sua igreja expresse diante deste mundo perdido se chama santidade. Deus quer que sejamos um povo santo. Ele nos chamou para sermos santo, assim como Ele é santo. E por que, amados, Jesus chega aqui e faz essa oração ao Pai? Porque a palavra de Deus, amados irmãos, Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus encarnado, não pode entrar em contradição. Desculpe. Quando Deus libertou o povo do Egito, Ele separou um povo para si. Deus fez distinção de um povo aqui mesmo na terra. Ele santificou esse povo aqui na terra. E Cristo também, quando estabelece a sua igreja aqui, Ele faz a mesma coisa. Ele tem que ser distinto do mundo. A igreja não pode ser igual ao mundo. Você quer ver a verdade? Abram comigo, vamos ver lá no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Não desmarquem aí João 17. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Deus falando com Moisés lá no Sinai. Êxodo 19, versículos 5 e o 6. Que diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santas. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falou isso para Moisés transmitir ao povo lá no Monte Sinai. Vocês agora são um povo separado. Vocês serão um reino de sacerdotes. Vocês serão uma nação santa, separada. E Jesus ora aqui para que a igreja seja santificada como Ele se santificou aqui quando esteve aqui na terra. Os apóstolos, amados irmãos, deram continuidade ao mesmo ensino que está lá em Êxodo, capítulo 19. Abram lá, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Versículo 15 ao 16. A parte B. Ele vai dizer que nós devemos não nos amoldarmos mais às paixões que tínhamos antes, no versículo 13 e 14. Aí quando chega no versículo 15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E mais adiante aí, nessa primeira carta de Pedro, capítulo 2, veja como vai, se compararmos ao que nós lemos lá em Êxodo, versículo 9, 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nós somos agora o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, a segunda qualidade que Jesus ora ao Pai aqui
em João 17, é para que os seus discípulos sejam uma nação, um povo santo. Irmãos, é interessante que Cristo estabeleceu a sua igreja, fez a mesma coisa. Cristo ensina que a sua igreja deve ser um povo distinto. Não deve ser igual ao mundo. Às vezes as pessoas interpretam santidade como a separação do crente de algumas atividades ou de alguns costumes, como a bebida alcoólica, o fumo, os jogos de azar. Não é só isso, isto está também incluído. Devemos abandonar todas essas práticas, mas não é só isso. A ideia mais precisa aqui é de alguma coisa, ou melhor, de alguém. Santificação, amados, é dedicação, consagração total a Jesus Cristo, que resulta naturalmente do abandono de uma série de outras atividades e interesses que tínhamos antes. E agora nós temos que mudar. Atividades que tínhamos antes, que não glorificavam a Deus, devem ser mudadas. Interesses que tínhamos antes para fazermos e satisfazermos a nossa velha natureza, tem que ser mudado. Não existe igreja de Jesus Cristo sem santidade. Separação. Às vezes as pessoas não querem entender isso. Querem pregar o Evangelho e pregar e ficar do mesmo jeito que das coisas que está no mundo. Deus diz não, meu povo é um povo distinto, tem que ser diferente. Ou então, não é o meu povo. Por isso que nós vemos tantos, nos nossos dias, tantas aberrações, tantos maus testemunhos no meio do povo de Deus, porque não estão prismando mais por santidade. Vêm do mundo e querem continuar com o mundo dentro da igreja. Mas eu digo a você também, se você tiver um encontro verdadeiro com Cristo, você não vai sair do mesmo jeito como você chegou. Você tem que mudar. E quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, Cristo muda a sua personalidade, seus interesses, suas vontades, suas inclinações que eram para o pecado antes, e agora vai ser revertido para a obediência, a santidade diante de Deus. Irmãos, a igreja de Cristo, não podemos mudar. O homem pode querer mudar, mas a igreja, ela deve ter esta qualidade de santidade, separação mesmo. As pessoas estão brincando de estar na igreja. E quando se fala em santidade, as pessoas acham que o pastor é rigoroso, é um ditador. Não, irmãos, ai de mim, ai de qualquer pastor, ai de qualquer pregador que falar que a igreja não deva ser santificada, não deva ser uma igreja separada. Tem que ser pregada a palavra. Agora, quem vai obedecer? Nós não sabemos. Você sabe qual é a exortação que tem lá no livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse tem várias demonstrações que diz o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você quer ver uma verdade? Abram lá, Apocalipse, lá no final do livro. Apocalipse, capítulo 22. Jesus pregou santidade. Os profetas pregaram santidade. Os apóstolos pregaram santidade para a igreja.
Aí você pode estar perguntando: os pastores, os pregadores devem pregar também que o povo de Deus tem que ser um povo santo, separado. Aí você diz: mas o povo não obedece. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu dever é pregar isto. E veja a demonstração que tem aí. Apocalipse 22, versículo 10 e o versículo 11. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está o quê? Próximo. Continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue o imundo sendo ainda imundo. O justo continue quê? Na prática da justiça. E o santo continue o quê? A santificar-se. Irmãos, a santificação na vida do cristão, sabe quando é que vai acabar? O cristão verdadeiro, quando ele morrer, ou Jesus Cristo vindo pegar a sua igreja. Mas aqui até lá, o cristão tem que ter consciência disso. É santificação, é separação. Assim diz a palavra do Senhor. Não seles a profecia deste livro, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem sou eu para dizer que não é assim e que não deva ser assim? Esta foi a segunda qualidade que Jesus orou ao Pai, para que a igreja fosse uma igreja santificada, separada, porque santo é aquele que nos chamou para sermos santos. A Bíblia é bem clara, amados, várias exortações. O autor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A própria palavra igreja significa o que, amados irmãos? O que significa a palavra igreja? Os chamados para fora. E o que é isso? Cristo chamou crentes para saírem do mundo e agora pertençam a Ele. O crente tem que estar saindo do mundo. Igreja quer dizer os chamados para fora de onde? Do mundo. A palavra de Deus é verdadeira, amados. Por isso que aqui no versículo 19, Jesus Cristo diz: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A verdadeira igreja de Cristo tem como esta qualidade, em segundo lugar, é uma igreja santa, separada, sem compromisso com o mundo e as suas filosofias e a sociedade que há no mundo. Vou repetir: a verdadeira igreja de Cristo é uma igreja santa, separada, sem compromisso com o mundo, com suas filosofias e com a sua sociedade. Nós estamos no mundo, mas Jesus Cristo orou: não peças que o tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, isso aqui é bem claro. Jesus está dizendo aqui em outras palavras: olha, eu não tenho compromisso com esse mundo corrupto. Eu não tenho compromisso com essa sociedade corrompida que jaz no maligno. Eu não tenho compromisso com essas filosofias que estão aí no mundo, porque são contrárias à vontade do meu Pai. E a igreja deve ser uma igreja que demonstre santidade ao Senhor. As pessoas querem chegar para a igreja sem ter compromisso com a igreja. Eu acho interessante isso. Não querem vir para a igreja. Mas a igreja, amados irmãos,
é a única instituição aqui na terra. Preste atenção, viu? A igreja, mesmo cheia de defeitos, de falhas, de pecadores, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, a igreja é a única instituição na terra aqui que Deus autorizou para pregar a salvação por meio de Jesus Cristo. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ora ao Pai aqui em segundo lugar, mostrando essa segunda qualidade que a igreja deva ter: santidade. Mas outra, em terceiro lugar, outra qualidade que Jesus demonstra aqui em João 17. Versículo 17, que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceira qualidade: a igreja tem que ser uma igreja que ande na verdade, tem que ser verdadeira. A nossa separação do mundo tem de ser na base da palavra de Deus, que é a verdade. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos, ele tem o seu próprio padrão, tem o seu critério. O mundo tem muitas coisas aí que dizem que é verdade, mas a palavra de Deus diz que é mentira. Não é interessante, né? O mundo tem, aspas, sua verdade, mas a verdade tem que ser tem que ter como base a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é verdade, é verdade. Agora também, mesmo que o mundo diga que é verdade e a Bíblia diga que é mentira, que é engano, temos que ficar com a palavra de Deus. O mundo em que vivemos tem o seu próprio padrão, critério daquilo que seja a verdade. E isso é a soma do pensamento dos homens. Homens que se consideram sábios, muitos formados em suas filosofias, e considera algo que é correto e que é lógico. Mas Jesus Cristo, falando aos sábios deste mundo, veja o que é que ele diz, lá em Lucas 16:15. Lucas 16:15. Jesus proclamava a verdade. E qualquer um que proclamar a verdade, tem pessoas ainda que tentam querendo justificar a sua verdade, que é contrária à vontade de Deus. Olha só, João 16:15. Os fariseus, Lucas 16:15. Os fariseus se achavam doutores da lei, conhecedores da verdade, e Jesus vem colocando por terra tudo o que eles pensavam e o que eles achavam que fosse certo. Veja o que é que diz. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Tem pessoas, amados irmãos, e até pessoas denominadas cristãs, que é mostrada a verdade, pregada a verdade, e ficam questionando, tentando justificar os seus erros diante de Deus, que é a sua verdade. Vós sois quem justificais a vós mesmos, porque aquilo que é levado diante dos homens é abominação diante de Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus vier ao nosso encontro, a mim, ao meu e ao seu encontro, e dizer que nós estamos errados, e que nós estamos em caminho errado, é porque estamos errados mesmo. Não devemos tentar nos justificar diante de Deus. Os fariseus queriam se justificar diante da verdade que era Jesus. Ele diz: vocês é quem justificam a vocês mesmos. Mas a justiça de Deus é diferente. A verdadeira igreja de Cristo conhece a verdade, busca viver essa verdade e proclama esta verdade. É a verdade que é a palavra de Deus.
e não os pensamentos dos homens. Triste é nós vermos nos nossos dias grupos de pessoas identificadas como cristãos proclamando os pensamentos dos homens diferentemente daquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos de Jesus Cristo ensinaram. Porque muitos estão pregando, não só na época de Paulo, como também na nossa e nas vindouras, para identificar quem são os verdadeiros cristãos. Você quer saber o verdadeiro pregador da palavra de Deus? Que proclama a verdade de Deus? O cristão que conhece a verdade de Deus, como é que ele fala do evangelho para as outras pessoas? Abram comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 6, ou melhor, 2, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 10. 1 Coríntios 2, versículo 6 ao versículo 10. Paulo estava sendo questionado pela igreja de Corinto. E muitos achavam que Paulo estava usando de filosofias humanas, não é? Mas eles lá dentro da igreja de Corinto tinham falsos profetas se transformando em anjos de luz. Eles estavam dando crédito a esses falsos profetas que se transformavam em anjos de luz e não estavam crendo na mensagem do apóstolo Paulo. Olha o que é que ele diz aqui. Olha o que é que Paulo pregava. E como Paulo pregava? 1 Coríntios 2, versículo 6 ao versículo 10. Veja só. Entretanto, expomos sabedoria entre quem? Os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem o quê? A nada. A sabedoria humana é nada diante de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Em mistério? Aí Paulo vai dizer, outrora estava oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, preste atenção, viu? Que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, olha só, nos revelou por quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, a sabedoria deste mundo, as filosofias deste mundo, diante de Deus, são reduzidas a nada. Mas a igreja é o povo mais sábio que existe aqui na terra. Você pode ser um iletrado, mas o Espírito Santo habita dentro de você. E o Espírito Santo ensina as profundezas de Deus a você. De Deus a você. Maior do que qualquer sábio aí deste mundo. Porque o sábio deste mundo aí não tem esperança de viver nesse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para a sua igreja. Mas o Espírito Santo é quem ensina ao cristão. É o Espírito Santo que ensina a igreja. É o Espírito Santo que capacita homens para falar, movidos pelo Espírito Santo, para que falem a verdade de Deus. Não como eles pensam, mas como Deus quer que seja pregada a verdade. É o Espírito que edifica a igreja através da mensagem da Bíblia. Irmãos, isso é profundo. Não devemos proclamar pensamentos de homens, diferentemente daquilo que os apóstolos pregaram. Mas a verdade que é ensinado na palavra de Deus e que o Espírito Santo, que está dentro de mim, de você, que somos crentes, nós devemos proclamar para o mundo.
A igreja deve ser uma igreja alegre, vibrante, porque já tem a Cristo, e não aos prazeres deste mundo. A igreja tem que ser uma igreja santa, porque tem Cristo como seu Redentor e seu Salvador, porque Ele lhe separou do mundo. Ele é quem tirou você lá da lama do pecado. Não foi você que escolheu a Ele, mas antes Ele foi e lhe separou para lhe pertencer. Hoje estão invertendo. As pessoas querem dizer a Cristo como é para fazer parte da igreja. Por isso, a quarta qualidade que Jesus orou para que fosse vista e expressa na igreja, está aí no versículo 18. Olha o que é que diz. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A igreja deve ser uma igreja, sabe o quê? Missionária. Jesus lá em Atos dos Apóstolos, quando ele é levado aos céus, o último mandamento de Cristo aos discípulos foi para que eles fossem ao mundo inteiro e proclamassem o quê? O Evangelho. A primeira ordem que veio do céu depois de que Cristo subiu aos céus. A primeira coisa que os apóstolos, os seguidores de Jesus Cristo fizeram ali, não foi outra. Depois que recebem o Espírito Santo, foram o quê? Proclamar o Santo Evangelho. A verdadeira igreja de Cristo, ela é uma igreja missionária. Cristo foi quem disse que a igreja deve ir ao mundo e não esperar que o mundo venha até ela. E o que Cristo tinha em mente quando disse isso? Creio eu que Cristo estava falando isso para irmos e proclamarmos o Evangelho, ensinando todas as coisas que Ele tem ensinado, para que nós estivéssemos guardando, é que deve existir a atuação de cada membro da igreja como representante dele aqui na terra, divulgando assim as boas novas de salvação. Que é uma verdade, irmãos? Se cada membro da igreja fosse obediente a esta ordem, tendo em vista que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, só podemos chegar a uma conclusão: que este realmente é o plano de Deus para a sua igreja. Uma igreja alegre, olha só, vibrante, santa, diferente do mundo, que conheça, está vivendo a verdade e proclamando a verdade. Como eu falei quarta-feira, amados irmãos, tem tantos teólogos aí ensinando coisas que são fúteis, discutindo se o crente pode beber ou não beber. Nós falamos sobre bebedices quarta-feira, que é uma obra da carne. Ora, se bebedice não fosse uma obra da carne, por que Paulo colocou lá na sua carta? Porque o mundo tem aí a associação dos alcoólicos anônimos, e a primeira ordem é: evite o primeiro gole, porque sabe que o vinho é enganoso, o vinho tem o poder de dominar, e se o cristão beber a primeira, ele vai beber a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e vai envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu digo para esses que gostam de tomar um golinho, esses crentes que gostam de tomar um golinho, vai evangelizar um bêbado lá e diga: eu posso tomar um golinho também, que Jesus ensinou a beber um golinho de vinho. Você vai falar o que para um alcoólatra? Como é que ele vai largar o vício? Homens que estudam tantas escrituras, mas passam por loucos. Mas a ordem do Espírito, sabe qual é? Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
o crente, ao invés de estar pensando se o crente pode ingerir bebida alcoólica ou não, sabe qual é a ordem para ele? É para que ele não se embriague com vinho. Porque o vinho é sedutor, o vinho engana. Crentes ficam procurando coisas para fazer, ou não tem o que fazer, e ficam discutindo questões, eu digo até assim, sem nenhum valor. Mas antes de estar discutindo, vá pregar o Evangelho, vá testemunhar do Evangelho, vá se santificar diante de Deus, mostre que você é diferente, veja que você faz a diferença. Mas está discutindo se cristão pode beber ou não pode? A ordem expressa é essa, amados irmãos. Não vem, senão a ordem de Paulo lá em Coríntios diz que o quê? Que no reino dos céus os bêbados não vão entrar. E nós sabemos aí que tem muitos cristãos aí que ficam cambaleando aí, viu? Envergonhando o Evangelho de Cristo. A igreja de Deus tem que proclamar o Evangelho, tem que ser uma igreja separada, que faça a diferença. Como é que o mundo vai crer, amados irmãos, se nós pregamos as mesmas coisas que eles pregam e praticam? Cristo não tem nada a ver com a filosofia do mundo, Cristo não tem nada a ver com as coisas do mundo. Às vezes também nós proclamamos aqui que a igreja deve tocar uma música sacra. Tem tantos cristãos aí ouvindo música profana que não tem proveito nenhum a Deus, e ainda tem o rock and roll e tantas outras coisas. Fariseus! Ou você se dedica ao que é santo ou não se dedique. Seja sim, sim a tua palavra, ou não, não, o que passar disso vem do maligno. Eu sei que o cristão, quando Deus converte ele, sabe o que é que diz? Que ele põe um novo cântico nos nossos lábios. Cânticos de louvores ao nosso Deus. Se do mundo nós já viemos, para que ter mais saudade das músicas mundanas? Da bebida do mundo, que está aí no mundo, onde as cadeias estão cheias de tantas pessoas que praticaram crimes por estarem alcoolizadas. 60% dos acidentes de trânsito no Brasil são por causa de pessoas que ingerem bebidas alcoólicas. Jesus Cristo, amados irmãos, não tem meio termo não. Jesus é a verdade, Ele é direto. A igreja tem que viver, conhecer, viver e proclamar a verdade. Devemos, como igreja missionária, pregarmos o Evangelho, como ele é Evangelho. Você sabe qual era o Evangelho que os apóstolos pregaram? Abram aí. Atos dos Apóstolos 2. Foi o primeiro sermão, viu? Depois que receberam o Espírito Santo. O sermão de Pedro. Versículo 37 ao 41. Atos 2, 37 ao 41, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, que coisas? Que Pedro estava pregando. Compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ao que Pedro disse. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o quê? Para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A mensagem do Evangelho é essa: é proclamar o Evangelho do arrependimento e dizer para as pessoas: se salvem dessa geração perversa que está aí no mundo, que de Deus, de Jesus, não tem nada. Aí no versículo 41, olha: então os que lhe aceitaram a palavra, olha, não foram todos, viu? Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase
3.000 pessoas. Então, amados, o evangelho é este. A igreja deve ser uma igreja missionária, mas que proclame a verdade. Porque se eu não pregar essa verdade, amados irmãos, como é para ser pregada, como eu falei aqui uma vez, estaremos enganando as pessoas e as pessoas estão sendo enganadas. Está só por estar na igreja? Não. Deus quer pessoas convertidas verdadeiramente, que tenham consciência dos seus pecados, que ele não pode se justificar diante de Deus, só Jesus Cristo é que pode justificar mediante a sua obra. Mas se as pessoas não forem mostrado isso, para viver uma vida de santidade, de alegria, vivenciando a verdade em suas vidas, está enganando as pessoas. E eu faço como Paulo: ai de mim se eu pregar o contrário do que a palavra de Deus está mandando. Tem que ser a verdade, porque Cristo mandou pregar a verdade. Sou falho? Sou. Sou pecador ainda? Sou. Mas estou buscando viver em santidade de vida. Mas em quinto, para nós concluirmos, versículo 20 e 21. A quinta qualidade: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a quinta qualidade que Jesus Cristo ora ao Pai para que seja expressa pela sua igreja se chama unidade, que haja união entre os cristãos. É interessante nós observarmos aqui, amados irmãos, que principalmente o apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele sempre vai mostrar que a igreja deve haver unidade. Jesus orou para que fôssemos unidos. E uma coisa, amados, séria dos nossos dias, é um sério problema que Jesus percebeu, foi a fragilidade dos seus discípulos. Então ele ora a Deus para que haja o quê? Unidade de uns para com os outros. Sabe por quê? Porque unidos seremos fortes, separados fracassamos no nosso chamado. E este é o motivo aqui de Jesus na sua oração. É algo urgente para nós estarmos orando uns pelos outros, para sermos uma igreja alegre, santa, que viva e proclama a verdade, que sejamos uma igreja missionária e que também a unidade esteja sempre presente em nosso meio. Existem, amados, milhares de denominações no mundo. E nós podemos ver que a consequência disso tem sido um cristianismo individualizado. Infelizmente, temos muitas denominações cristãs no mundo, mas hoje nós podemos ver que isso tem sido um cristianismo individualizado. Muitas pessoas estão desacreditadas de igrejas, muitas pessoas estão trocando de igreja facilmente e vai congregar em qualquer outro lugar e se tornam apenas cristãos nominais. Sabe por que isso? Quando não há unidade, o inimigo está semeando contendas no meio dos irmãos. O diabo sabe como enfraquecer uma igreja. É tão somente desunir os membros da igreja que tudo vai ficar confuso e o desânimo vai bater sobre todos.
Mas, quando todos estão unidos com um só propósito, as coisas acontecem. Irmãos, nós oramos por tantas coisas, né? Será que nós temos orado por essas qualidades que Jesus orou aqui em João 17? Para que a alegria possa estar brotando como cristãos que somos no nosso dia a dia. Que demonstremos uma vida de santidade mesmo, cada vez mais estarmos nos separando para o Senhor Jesus Cristo. Que cada vez mais estejamos conhecendo a verdade, procurando viver a verdade e proclamando essa verdade. Será que estamos agindo como missionários mesmo de Jesus Cristo, proclamando a verdade como ela deve ser proclamada? Será que estamos orando pela igreja para que haja unidade e nós estamos nos esforçando para isso, para que sejamos unidos uns para com os outros? Porque é só assim nós teremos uma igreja fortificada. Mas uma igreja dividida, desunida, as coisas não fluem como Jesus Cristo quer que flua. Na igreja, amados irmãos, há muita diversidade. E qualquer esforço, preste atenção no que eu vou dizer, viu? Na igreja há muitas diversidades. E qualquer esforço para fazer todos iguais uns aos outros não produzirá a igreja de Deus como ela deva testemunhar aqui na terra. Você sabia disso? Há um grande problema hoje que existe nas nossas igrejas. É que todos têm que ser igual a um outro. No sentido de o quê? De agirem como outros agem, né? De viver, de criar seus filhos como os outros criam. Mas não, irmãos. Cada um tem uma forma diferente. Todos nós não somos iguais. As nossas digitais são diferentes. O nosso linguajar é diferente um do outro. A forma de lidar com o irmão, com um, é diferente um do outro. E cada um nós temos que respeitar, cada um como as pessoas são, mas orando para que nunca percamos o quê? O vínculo que é Jesus Cristo. Porque Deus distribuiu o quê? Talentos, dons a cada um individualmente. E cada um deve desenvolver como Deus quer que desenvolvamos. Deus é um Deus de diversidades. A multiforme graça de Deus, ela é vasta. Você quer ver uma verdade? Abra em Coríntios, 1 Coríntios. Já estou concluindo, irmãos. Rapidamente. 1 Coríntios 12. Versículo 4. Ao 7. Que diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? O mesmo. Preste atenção, viu? A questão, o Espírito é o mesmo. Todos são crentes. Aí ele diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o quê? O mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, amados, vejam só. Seria monótono que nós fôssemos iguais uns aos outros. Agora, já pensou se a igreja estivesse orando para que cada um na sua área atuasse naquilo para a qual ele foi chamado? E cada um respeitasse a área que aquele membro deve estar trabalhando na igreja? Mas às vezes o problema é o seguinte, que nós damos cargo na igreja e muitas vezes nós queremos que as pessoas façam como nós queremos. Se você der um cargo, deixa ele desenvolver. Esteja orando por ele ou por ela, para que as coisas fluam como Deus quer, não
contrariando os ensinos da palavra de Deus. É o mesmo Espírito. Por quê, amados? Cada impressão digital nossa é diferente uma da outra. Cada pessoa tem a sua personalidade, a sua maneira de viver e criação diferente na sua família. Mas, no sentido de espírito, de conhecer a verdade, todos são iguais. O espírito é o mesmo. Então a igreja tem que estar orando, amados, por alegria, ser uma igreja vibrante, por santidade, por conhecer a verdade, viver a verdade, proclamar essa verdade como igreja missionária. Ser uma igreja unida, respeitando uns aos outros e sendo respeitado, e cada um distribua aquilo que Deus tem lhe dado. E em último lugar, a última qualidade aqui na oração de João 17, está no versículo 26 para nós concluirmos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A última qualidade que Jesus ora pela igreja é o amor. A fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles esteja. A última característica aqui mencionada por Jesus é o amor entre os membros da igreja. Sem este amor, nossas habilidades, nossos esforços, nossa dedicação realmente não terão valor. Deus quer que o amor seja evidente no meio da sua igreja. E o amor vai afetar todas as outras áreas ou características da igreja. Você quer ter uma ideia? Daqui que nós já falamos 5 coisas. Se da alegria nós tirarmos o amor, nós teremos o hedonismo, o amor a nós mesmos. Se tirarmos o amor da santidade, teremos autojustificação, que somos melhores do que os outros. Se da verdade eliminarmos o amor, teremos uma religiosidade seca, fria e frequentemente cruel. Tiremos o amor de missões e teremos um imperialismo. Tiremos o amor da unidade e ganharemos uma tirania que desenvolve uma hierarquia sem compaixão e bem-estar da igreja. Por outro lado, quando expressamos o verdadeiro amor, as outras coisas aparecerão. O amor de Deus, ele nos leva a termos a verdadeira alegria pelo que ele fez por nós. Quando nós amamos a Cristo, nos leva à santidade, porque veremos um dia e seremos um dia como Ele é. Quando amamos a palavra de Deus, ela nos levará cada vez mais a conhecermos a verdade, gastarmos tempo na leitura e estudo da palavra de Deus. Quando amamos as pessoas perdidas, isso vai nos levar a missões, a fim de compartilharmos a mensagem de salvação. Ou seja, o amor aos nossos irmãos vai nos levar à unidade, porque pelo amor nós somos unidos na vida que Deus deu para a sua igreja. Por isso que Jesus Cristo diz, lá no Evangelho: nisso o mundo conhecerão que sois meus discípulos. Se o quê? Se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou, amados? Nós continuamos, às vezes, pecando ou não? Sim, Ele nos perdoa. Continua intercedendo por nós.
A graça de Deus vem sobre nós, nós nos arrependemos, confessamos e deixamos novamente. Deus é paciente comigo e com você ou não? Quantos ensinamentos Ele nos dá e muitas vezes nós fracassamos? E por que nós não somos pacientes uns com os outros? Cristo vê todos iguais? Cristo trata todos de uma só maneira? Não. Ele trata um de forma individual, porque Ele sabe que nós somos diferentes uns dos outros, mas Ele trata todos com amor. E é isso que deve existir entre nós. Por isso que Paulo, ele diz, concluindo o amor, ele diz: o amor se sacrifica, o amor não é egoísta, o amor é paciente, ele é benigno, não é ciumento, não tem seus próprios interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esta, amados, é a última qualidade que Jesus Cristo quer ver na sua igreja: o amor. Então, só lembrando, amados irmãos, Cristo orou pela sua igreja para que haja alegria, seja alegre, seja uma igreja santa, que conheça e viva a verdade, seja uma igreja missionária, uma igreja unida e uma igreja que verdadeiramente ame uns aos outros como Cristo nos amou. Esta foi a oração de Jesus que Ele fez pela sua igreja. E Ele deseja ver estas qualidades no meio do seu povo. Se lembre você, para orar da mesma forma que Cristo orou. Se você não é um cristão que não tem alegria, Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Se você não está vivendo em santidade, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. Eu conheço a verdade, a palavra vai lhe conduzir à verdade. E vai mostrar como você deve se santificar. Seja um missionário de Deus. Ore pela união da igreja. E ame. E ore pelo amor que deve existir entre nós como irmãos e irmãs. Irmãos, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós não nos amarmos, nós estamos fazendo tudo em vão. Não estamos demonstrando que somos discípulos de Jesus Cristo. Amar os irmãos e orar até pelos nossos inimigos. Tem cristãos aí, amados irmãos, nos nossos dias, parecem xiitas. Mas a igreja de Jesus Cristo nada tem a ver com este mundo, como Jesus não tinha a ver nada com as coisas que estavam acontecendo no mundo. A igreja tem que ter um alvo, sabe o que é? Viver submisso à vontade de Jesus Cristo. Nosso guia é Jesus Cristo. Ele nos mostrará e nos guiará a toda a verdade. A igreja não deve se misturar com o mundo. Deixa as guerras aí, vamos orar. E tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo. Deixa Deus ser soberano. Deixe de ser Deus. Mas também evidencie o amor de Deus no seu coração para com essas pessoas. Orem por elas, porque são carentes de oração e da graça de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.